Eu e você temos direito e uma herança de ter uma vida plena, uma vida de saúde, desfrutando de tudo que Jesus conquistou. Sabe por quê, querido? Porque custou um preço alto. Amado, a enfermidade, a dor, o sofrimento é ilegal. Sabe por quê? Porque o preço foi pago. Jesus pagou o preço por mim e por você naquela cruz, para que eu... Quero deixar um pensamento aqui da palavra de Deus para a amada igreja, um texto bem conhecido dos irmãos, que se encontra ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, né? Atos dos Apóstolos 3, ele está um texto bem conhecido aqui da palavra de Deus, né? Há uma presença de Deus, uma manifestação do poder de Deus nesse lugar aqui, tremendo. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do primeiro versículo, diz assim o texto: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmos e assombro pelo que lhe acontecera. Vamos ter mais uma palavra de oração, querido? Pai, obrigado por esse texto, por essa porção gloriosa da Tua palavra. Eu peço que o Senhor fala conosco, Pai. Agradeço pela revelação desse texto, e agora me coloco na dependência do Senhor, para que o Senhor use a minha vida como canal, como instrumento de bênção na vida dos irmãos. Pai, eu peço a presença gloriosa do Senhor que já está aqui nesse lugar. Peço que o Senhor coloque aqui anjos ministradores, tocando sobre cada vida, ministrando no momento dessa palavra. Fala conosco, Pai. Repreendemos também tudo aquilo que poderia tirar a atenção aqui da Tua palavra. Nós damos uma ordem que bata em retirada e seja lançado onde Cristo ordenar, e que nunca mais volte. Somente a Tua presença, Pai, manifestando. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, amém. Amados, um texto bem conhecido da amada igreja, quero colocar como tema ali: manifestando o reino de Deus. Esse texto aqui diz que Pedro e João, eles estavam subindo ao templo, a oração da hora nona. Essa hora nona que eles chamam é às 3 horas da tarde. Então às 3 horas da tarde eles estavam subindo ali para o templo, e no mesmo momento estavam trazendo ali um varão, um homem, que desde o ventre da mãe dele, ele era coxo, e eles trouxeram ali e colocaram à porta do templo Formosa para pedir esmola aos que entravam. Então ele tinha ali um problema nos seus pés, quem sabe nas pernas, ele não se locomovia, ele não andava, e ele ficava ali pedindo uma esmola, Quem sabe alguns familiares ou alguns amigos traziam ele, deixavam ele ali à porta do templo. Essa porta formosa aqui que fala aqui nessa passagem, só para a título de curiosidade, a porta formosa era uma porta muito grande que tinha ali na entrada do templo, e uma porta muito grande, muito pesada, de 22 a 25 metros de altura, e entre 18 e 20 metros de largura. Então era uma porta feita de bronze,
Era uma porta magnífica, era algo assim que excedia muito o valor das portas. Era uma porta muito mais cara do que aquelas portas que eram revestidas de prata e ouro, né? Então aqui você veja aqui uma disparidade aqui, né? Você vê aqui um local tão rico, uma porta ali, um templo, suntuosidade, uma porta muito valiosa, enorme, e ali você vê uma pessoa mendigando, né? Estava ali, e esse varão, que é um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, né? Então traziam ele ali, ele ficava pedindo esmola ali. E diz o texto que quando Pedro e João passam por eles, né, ele vendo a Pedro e João, ele olha para eles e pediu que dessem-lhes uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, né, pensando que ia receber algo deles, alguma oferta, alguma esmola, né? Aí Pedro, né, Pedro é sempre o mais que fala pelo grupo, né, a pessoa mais eloquente do grupo. Ele fala assim: olha, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Diz o texto que Pedro, com ousadia, ele fala isso, e ele toma o homem pela mão direita e levantou esse homem, e diz que logo os pés deles e tornozelos se firmaram, né, e ele ficou curado, né? E diz o texto que ele saiu saltando, ele se colocou em pé e entrou com eles no templo, saltando, louvando a Deus. E todo o povo conhecia esse homem que ficava ali, que ele tinha essa dificuldade, ele tinha desde nascença, né, essa deficiência. E todo o povo viu ele andar e louvando a Deus, e conheciam ele porque era aquele que se assentava à porta. Olha, é aquele rapaz ali que a família dele traz ele e coloca aqui, que desde que ele nasceu ele é assim, e agora olha, ele está aí pulando, louvando, né? E todo o povo viu ele andar e conheciam, porque ele se assentava à porta formosa, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que acontecera. Foi um grande milagre que aconteceu ali à porta desse templo. E eu quero deixar um pensamento aqui sobre essa passagem aqui. Mas o livro de Atos aqui dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos também é conhecido como Atos do Espírito Santo de Deus, né? Porque depois da descida do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo é uma promessa de Deus, que Deus fez para os seus discípulos, né? O Espírito Santo, Jesus falou certa feita para os seus discípulos: olha, eu vou subir aos céus, mas eu vou mandar o meu Espírito Santo, que estará com vocês todos os dias das vossas vidas, né? Então era uma promessa de Deus a descida do Espírito Santo, né? Então depois que desceu o Espírito Santo, que era uma promessa de Jesus para seus discípulos, né, diz o texto que eles foram cheios do Espírito Santo, né? Diz ali no início do livro de Atos, diz que o Espírito Santo veio como chamas de fogo sobre a cabeça de cada um deles ali, e eles foram cheios do Espírito Santo, e eles saíram ali para curar, libertar vidas, assim como o Mestre Jesus fazia aqui na terra, quando estava junto com eles. Agora estava sobre eles, porque o Espírito Santo agora foi derramado sobre eles, assim como foi derramado sobre todos nós, a igreja. Por isso que nós estamos aqui, porque o Espírito Santo de Deus está em nós, ele habita em nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus é o nosso ajudador aqui na face da terra, né? Ele que nos dá força, ele que nos conduz, né? Ele é poderoso. O mesmo Espírito Santo que é o nosso amigo, que é o nosso companheiro, que é o nosso conselheiro, esse mesmo Espírito Santo é o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, né? Jesus, certa feita, ele disse para os seus discípulos, ele disse assim, que esses sinais acompanhariam aqueles que crerem em seu nome. Que sinais? Sinais, maravilhas que Jesus fez aqui na face da terra, né? Curando, expulsando demônios, ressuscitando mortos, multiplicando pães. Marcos 16, 17 diz assim: e esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera,
não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu escutei certa feita um pastor pregando sobre isso aqui, falando que esse texto aqui, a tradução literal do grego, ele fala assim: e esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Então os sinais, eles vão seguir a quem? Aqueles que crerem no nome de Jesus, aqueles que têm Jesus como Salvador e crê nele, esses sinais os acompanharão. Amados, o Evangelho, o que é o Evangelho de Deus? São as boas novas. Mateus 11:5 diz assim: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. O que é isso? É a graça de Deus, é o Evangelho de Deus, é a obra de Deus na face da terra. Amados, eu e você precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos ter conhecimento da palavra de Deus. Para quê? Através do conhecimento da palavra de Deus, manifestar o reino dele aqui na terra, manifestar o reino de Deus aqui na terra. Ou seja, o que é manifestar o reino de Deus? É você ensinar as pessoas a palavra de Deus. Quando você veio para a igreja, quando você começou a frequentar a igreja, as pessoas ensinaram você, você passou por uma integração, você foi ministrado, você fez um curso de teologia, você aprendeu da palavra de Deus, as pessoas oraram por você, caminharam com você. O que é isso? É a manifestação do reino de Deus, ou seja, você ser ensinado e ensinar as pessoas a desenvolver a fé. Amados, Jesus, ele é amor. O Espírito Santo de Deus é amor. Então o Espírito Santo, ele trabalha através de quem? Ele trabalha através de mim e através de você. Então eu e você, nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Para quê? Para que o Espírito Santo de Deus possa manifestar. Então, para que o Espírito Santo de Deus se manifeste, ele precisa do quê? Ele precisa de pessoas que se disponham aqui na face da terra. Então o Espírito Santo, assim como o Espírito Santo andou com Jesus aqui na terra, curando, libertando, hoje ele anda com a igreja, ele anda comigo e com você. Por que os sinais, as maravilhas acontecem? Porque o Espírito Santo de Deus é o mesmo e continua operando os mesmos milagres e as mesmas maravilhas. Muitos não creem nisso, mas não importa quem crê ou quem não crê. O que importa é que o Espírito Santo está atuando, e o que importa é que você crê. Amém? Assim nós cremos que o Espírito Santo de Deus, ele continua manifestando. Amados, então eu e você, nós precisamos usar a palavra de Deus. A palavra de Deus está dentro de nós. Então nós precisamos usar a palavra de Deus com convicção. Então como que eu sei que é chegado o reino de Deus? Certa feita Jesus falou assim: olha, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, ali Jesus expulsando os demônios, curando as pessoas. Isso era o que? Uma manifestação do reino de Deus. Amados, quero deixar 3 pensamentos aqui, não vou demorar. Nós vamos ministrar a ceia. Hoje nós estamos em festa, vamos ministrar a ceia do Senhor. 3 pensamentos aqui. O primeiro pensamento: olha para nós, olha para nós. Então Pedro e João, eles subiam para o templo na hora nona, às 3 horas da tarde, e traziam um varão ali que estava coxo, desde o nascimento dele, ele tinha essa dificuldade. E ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos, disse: olha para nós, olha para nós. Eu creio sim que Pedro, com ousadia, agora cheio do Espírito Santo, ele e João, cheio do Espírito Santo, ele disse: olha para nós, nós temos algo a oferecer para você. Ele diz ali: eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. Isso quer dizer o quê? Não, eles não tinham dinheiro. Não, amados, eu creio que nem todo o dinheiro do mundo ia poder ajudar esse homem. Quem sabe muitas pessoas tentaram investir, tentaram ajudar esse homem, estou aqui usando a minha imaginação santificada, Quem sabe tantas pessoas tentaram, quem sabe esse homem procurou tantos recursos,
né? Apesar dele estar ali mendigando, né? Quem sabe alguém tentou levar ele para um especialista para que ele fosse curado, né? Então ali Pedro, ele fala: olha, aquilo que eu tenho eu te dou, ou seja, o Espírito Santo de Deus, que estava ali para curar, para ministrar. Amados, ali Pedro e João, eles estavam ali como testemunhas de Jesus aqui na terra, né? Agora cheios do Espírito Santo, eles começam a manifestar o reino de Deus, ou seja, declarando a cura sobre a vida daquele homem, né? Então quando aquele homem foi curado, todos viram, ali foi a manifestação do poder de Deus, é o reino de Deus em ação. Então, amados, eu e você, nós somos testemunhas de Deus aqui na terra, testemunhas de Cristo aqui na terra. Para quê? Para abençoar as vidas, né? E sabe qual que é o nosso maior testemunho? O nosso maior testemunho é a nossa vida. Nós pregamos com a nossa vida, né? Pregamos a palavra de Deus com a nossa vida, com aquilo que nós vivemos, né? Então, amados, eu e você, nós temos que viver um nível de intimidade, um nível de dependência de Deus, né? Eu preciso depender de Deus, eu preciso buscar da palavra de Deus, para que eu possa dizer assim como esses discípulos falaram: olha para nós, olha para a minha vida, olha para aquilo que Deus fez na minha vida, né? Então eu e você, cheios do Espírito Santo, eu preciso buscar de Deus, né? Buscar intimidade com Deus, para que assim como Pedro e João, né, eu possa declarar: olha para nós, né? Olha para mim, olha a minha vida, olha o que Deus fez para a minha vida, né? As pessoas olharem para você e falam: puxa vida, olha onde que essa pessoa estava, olha como ele é agora, olha o que Deus fez na vida dessa pessoa. Então teu testemunho, querido, vai falar mais alto, né? A pessoa olhar para você: puxa vida, como que você agora, você está bem, você está na igreja, a gente vê vitória na tua vida, a gente vê mudança, e você vai poder testemunhar e dizer: olha para mim, olha para a minha vida, olha o que Deus fez na minha vida. Amados, eu e você, querido, nós somos pequenos cristos na face da terra, né? Nós estamos aqui, as mesmas obras que Jesus fez aqui na terra, nós podemos fazer, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Então eu e você, querido, nós precisamos aprender de Deus, aprender dEle, adorar a Ele, né? Nós temos aprendido que quando nós adoramos a Deus, nós nos tornamos semelhante a eles, né? Quanto mais adoramos a Deus, mais aprendemos dEle e da sua palavra, né? Aí nós vamos entrando em níveis maiores de dependência de Deus, né? Aí eu não vou ficar aí frustrado, né? Não vamos viver uma vida triste, cabisbaixo, né? Desanimado, mas muito pelo contrário, nós vamos ter uma vida o quê? Uma vida plena, uma vida satisfatória, de gratidão a Deus, né? Sem tristeza, sem murmuração, irritação, frustração, né? Mas sim o quê? Uma vida com leveza, uma vida de alegria, se preocupando com o reino de Deus, se preocupando com as pessoas, porque isso é o que importa para Deus, né? Nós temos que amar o que Deus ama, o que mais Deus ama: as pessoas, as almas, as vidas. Foi para isso que Jesus entregou sua vida, por causa das almas, por causa da vida, das vidas, né, amados? Então, amados, eu e você, nós somos esperança. Nós como igreja, nós somos esperança para essa humanidade caída, né? Amados, eu creio assim que esse homem, ele olhou, né, esse coxo, ele olhou para aqueles homens de Deus ali, e ele pensou: quem sabe eu vou receber uma oferta, alguns trocados. E ele nem imaginava que naquele dia a sua vida mudaria por completo, né? Amados, esse homem, ele representa o que? A humanidade sem Cristo, caído, triste, doente, mendigando, né? E agora ali, esse homem tem um encontro ali com a palavra de Deus, né? E ele recebe essa palavra, ele se levanta e ele sai ali. Assim é conosco, querido. Assim é com... Outrora nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, né? Estávamos ali condenados,
E Jesus, Ele veio, pagou o preço pelas nossas vidas, né? E agora nós temos vida plena, vida em abundante, uma vida de paz. Efésios 2:1, ele diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O que esse texto está dizendo? Ele nos vivificou, Ele nos deu vida. Eu e você estávamos mortos, né? Você consegue imaginar a tua vida sem Jesus hoje? Não tem como, querido, né? Estávamos mortos e fomos vivificados em Cristo. Você vê tantos testemunhos aqui dos irmãos contando, né? Os irmãos que vêm aqui ministrar, contam o testemunho da vida deles, né? O que Deus fez. Aonde nós estaríamos se não fosse Jesus, né? Então, amados, um dia o Pai Celestial, Ele olhou para o homem, né? E Ele o amou a tal ponto de entregar seu Filho para resgatar essa humanidade, né? E por que Deus Pai fez isso? Para ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus, né? Para quê? Para a honra e glória do teu nome. Então você, querido, sabe quem que você é, querido? Você é uma família. Deus tem uma família de muitos filhos. Sabe onde estão esses filhos? Olha para o teu lado aí que você vai ver. Deus tem uma família com muitos filhos. Muitos filhos de Deus estão aqui. Reis, sacerdotes, né? Então Deus, Ele olhou para o homem e diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, né? Deus amou o mundo. Você percebe que a palavra amar aqui está no passado? Opa, mas como assim? Amou o mundo. Pastor, mas Deus não ama mais o mundo? Não, Deus não ama mais o mundo, querido, né? Deus ama Jesus. E Deus ama os seus filhos. Deus não ama esse mundo, porque esse mundo jaz no pecado, né? A única maneira do homem ter a salvação é através de Cristo Jesus, né? Através de Jesus. Mas, pastor, mas Deus não ama todo mundo? Ama. Tanto Ele amou que Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele creia não pereça. Então, amados, eu e você, nós precisamos pregar a palavra de Deus, né? O pastor falou certa feita aqui que quando eu não prego a palavra de Deus para as pessoas, quando eu não falo de Deus para as pessoas, automaticamente eu estou desligando as pessoas do reino de Deus. Puxa, mas se eu falar, a pessoa vai, né? Vou perder a amizade, né? Quem sabe se eu falar alguma coisa, a pessoa vai ficar chateada comigo. Então, quando eu faço isso, querido, a maior atitude de amor por uma pessoa é você falar de Jesus para ela, né? Porque uma pessoa pode ter tudo nesse mundo, pode ter até ter a tua amizade, ter muitas amizades, ter tudo, mas sem Jesus, o que resta é condenação. Então eu e você precisamos pregar a palavra de Deus. Segundo pensamento, Deus nos deu tudo. Deus nos deu tudo. A palavra de Deus diz assim: e disse Pedro, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Amado, nem todo o dinheiro do mundo pode comprar a paz, a felicidade, a alegria, a saúde, né? Amados, tem muita gente rica, tem muito dinheiro, né? E daria tudo que tem para ter saúde, para ter um momento de paz, um momento de alegria, né? Amados, não é errado você ter bens, né? Muito pelo contrário, Deus, Ele nos deu tudo referente à vida e à piedade para você ter do melhor, né? Mas, amados, por isso que
que Pedro fala: olha, eu não tenho prata nem ouro, porque isso não vai resolver a tua vida, mas o que vai resolver a tua vida, levanta-te e anda. E agora esse homem se levanta, e agora ele tem um encontro com Deus, um encontro com Jesus na sua vida. Quem sabe esse homem se tornou um grande evangelista, né? um evangelho, um ministério de cura, né? Amados, Pedro olhava para esse homem, né? Quem sabe era uma pessoa que esperava ali, e era uma pessoa ali que estava, sabe o que se passava na mente desse homem, né? Uma mente condicionada a uma vida de sofrimento. A mente dele estava condicionada àquilo. Colocavam ele ali pela manhã, ele recebia ali as esmolas, quem sabe no final da tarde, passava alguém, ele recolhia ele não podia andar, levavam ele. Essa era a rotina desse homem, né? Uma vida condicionada ao sofrimento, né? Assim é o retrato do homem sem Deus, querido, né? Ele acostuma com uma vida de miséria, de doença. Mas essa é a minha enxaqueca, né? Essa é a minha dor de cabeça, né? E ele acha que tudo que acontece na sua vida é vontade de Deus, né? Pastor, como é que você sabe isso? Porque eu já fui assim, né? Muito nos antigamente. Não, Deus quis assim, né? Eu não posso tomar um café que me dá uma dor de cabeça, não posso fazer tal coisa, né? Então, amados, a pessoa acostuma uma vida de miséria e de doença. Amados, nós temos aprendido que Jesus levou sobre si toda a enfermidade na cruz do Calvário. Eu e você temos direito e uma herança de ter uma vida plena, uma vida de saúde, desfrutando de tudo que Jesus conquistou. Sabe por quê, querido? Porque custou um preço alto. Amado, a enfermidade, a dor, o sofrimento é ilegal. Sabe por quê? Porque o preço foi pago. Jesus pagou o preço por mim e por você naquela cruz, para que eu e você, querido, não precisar ficar sofrendo, triste. Tantas pessoas, querido, as pessoas não sabem dessas coisas, assim como eu e você não sabíamos. Nós viemos aqui para a igreja, recebemos a palavra de Deus, cada culto aqui os irmãos ensinando a palavra, o pastor ensinando a palavra, você aprendendo a palavra. Poxa, agora aprendi isso, agora aprendi mais isso, né? A revelação da palavra, culto após culto. Amados, aqui Pedro, ele sabia quem que ele era, né? Por isso que ele olhou para esse homem e falou assim: em nome de Jesus, levanta-te e anda. Sabe por quê? Porque Pedro estava cheio do Espírito Santo, e ele liberou uma palavra com ousadia. Mas isso é Pedro, pastor, né? Mas, amados, isso que Deus quer para mim e para você como igreja. Ontem o pastor Isaú estava pregando lá na Comunhão Cristã Aba, né? Depois eu peguei ali o vídeo, estava assistindo novamente, sentei ali para assistir, né? E teve uma parte que ele disse assim, ele falou: olha, ele conta muitos testemunhos, né, do que Deus faz ali através da vida dele. E Deus faz coisas extraordinárias ali. Deus, foi tremendo aquele culto ontem lá. E ele disse assim: irmãos, você acha que tudo isso acontece na minha vida porque eu sou pastor? Amados, essas coisas acontecem, sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está sobre mim e sobre você. Amados, isso é para nós, a igreja. Mas se o pastor estivesse aqui, ele ia orar para essa pessoa. Amado, você, querido, você tem poder, pastor. Mas e se eu orar e nada acontecer? Amados, orar é comigo e com você, fazer é com Deus. Nós não podemos fazer nada, mas nós podemos orar. Pastor, nem tenho tanta fé assim. Amado, não é você que faz, é Deus que faz. Amados, é isso que Deus quer para a sua igreja. Não existe nada impossível para os filhos de Deus. Quem que nós somos? Reis, sacerdotes, filhos, herdeiros, co-herdeiros com Cristo, para reinar aqui nessa terra, sobre toda e qualquer situação, né? Para você exercer domínio aonde você estiver. Amados, há poder na palavra, né?
Tem formas que Deus usa para curar, né? Tem um texto que diz assim que tocarão sobre os enfermos e eles serão curados. E tem outra forma que diz assim, envia minha palavra e sararei, né? Então esses dias, o ano passado, um irmãozinho de Ponta Grossa ligou para mim. Ele tem uns parentes ali na igreja do Cachoeirão. Ele mora ali em Ponta Grossa e ele gosta muito da igreja do Cachoeirão. Ele sempre vai ali visitar. E um dia ele foi no culto, nós conversamos ali. Ele deu uma sumida um tempo. E de repente ele manda uma mensagem para mim ali. Ele escreve ali, falei: pastor, eu pedi uma oração aí para o pastor, para os irmãos da igreja aí. Toda a família nossa aqui está com Covid. Todos nós aqui. E nós aqui estamos tranquilos, estamos medicados, estamos aqui se virando, né? Deus está nos guardando. Mas a minha esposa, pastor, ela está muito mal, né? E ela já tem uma dificuldade, ela de saúde, né? E creio que só um milagre para ela escapar dessa. Pastor, você poderia fazer uma oração? Aí eu gravei um áudio ali, né? Gravei um áudio de uma oração, mandei ler para aquele irmão. Ele levou no hospital, ela ouviu a oração. Ali uns dias ele mandou uma mensagem para mim: pastor, a minha esposa está curada, ela recebeu alta, ela saiu. Amados, isso é para quem? É para a igreja. Você pode aplaudir Jesus por isso, irmão? A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, né? Tanta gente que morreu aí, que não era para ter morrido. Sabe por quê? Mas Deus quis assim. Já escutei cada besteirão, querido, né? Estava em casa agora, aqui estava um rádio ligado no vizinho. E minha esposa ali escutou ali, a pastora Andréia ali, ela, né, capta tudo, né? Escutou ali no rádio e falei: meu, quanta besteira estão pregando aí nesse rádio aí. Amados, cada coisa que estão falando aí, querido, Deus quis assim, né? Deus está purificando. Não, querido, 1000 vezes não. A doença é ilegal. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, né? E as pessoas são cristãos e estão ali falando: não, mas Deus quis assim. Já vi aí nesses para-barros de caminhão escrito assim: Deus quis assim. Assim como? Amados, Deus, Ele quis, sabe de qual forma? Salvar toda a humanidade. Que você tenha uma vida plena, uma vida com segurança. Pastor, mas isso é lá para a eternidade. Não, querido. Você tem aprendido aqui que você pode começar a viver a eternidade aqui na terra. Puxa, mas agora complicou, pastor. Quando o pastor falou isso aqui, eu falei: puxa, e agora? Como assim viver a eternidade aqui na terra? Amado, desfrutando da palavra de Deus. A palavra de Deus tem tudo que eu e você precisamos, querido, para reinar nessa terra. Deus nos fez reis e sacerdotes para reinar nessa terra sobre toda e qualquer situação e exercer domínio aonde você estiver, querido. Exercer domínio é isso. É isso que Deus quer que você faça, exercer domínio. Puxa vida, mas está acontecendo tanta coisa ruim. Então eu vou levantar minhas mãos, vou repreender. Esse mal vai cair por terra. Estava orando com um empresário. O empresário mandou uma mensagem para mim. Falou: pastor, tem como você orar aqui na minha empresa? Vou ter uma reunião aqui. Eu conheço a sua igreja aí, conheço o pastor Isaor. Tinha como você fazer uma oração aqui para nós? Pastor, está complicado aqui. O serviço sumiu. Não estou conseguindo pagar minhas contas aqui, está tudo indo de mal a pior. E eu vou fazer uma reunião aqui com os meus funcionários, e gostaria que você viesse fazer uma oração. Você pode? Eu posso. Fui orar lá com eles, eu nem sabia do que se passava. Ele fez uma reunião lá, participei da reunião com eles. Logo após ele pediu para mim dar uma palavra ali e orar. E eu orei e o Espírito colocou ali para mim repreender, né?
um espírito de inveja, um espírito de ciúme, um espírito de manipulação. Depois que eu terminei de orar, assim, eu falei, nem sei o que eu orei, né? E o Espírito Santo está usando você e você não acredita, né? O pastor fala, você acredita? Acredito, né? Mas tem hora que nem a gente não acredita, né? Eu falei assim, Deus, liberei essa palavra ali e saí, conversei ali um pouco com ele, fui embora. Ali uns dias depois ele falou, pastor, você não acredita? Acredito. Sabe o que aconteceu? Pastor, o diabo estava usando uma pessoa aqui dentro da empresa e estava desviando todo o serviço que vinha para mim e que ia para outras pessoas, né? E as pessoas ligavam aqui achando que estava falando comigo, estava falando com outra pessoa. Mas não é você que é falando de tal? Eu passei um monte de serviço para você, né? E estava indo para outro lugar. Pastor, como que pode isso? Amados, o Espírito Santo de Deus sabe todas as coisas, né? Ele sabe todas as coisas. Aí ele perguntou para mim assim, irmão, como é que é lá a tua igreja? Como é que Deus te usa dessa forma assim? Irmão, eu ando com um homem de Deus. Eu ando com o meu pastor, um homem de Deus. Eu ando com pessoas de Deus. Os líderes da minha igreja são pessoas de Deus. A gente tem aprendido da palavra, tem aprendido com os pastores, tem aprendido com os irmãos, tenho crescido. Amado, eu quero declarar sobre a tua vida que as pessoas vão se surpreender com você, né? Pessoas vão olhar assim, mas como é que pode, Adnan? Como é que Deus está te usando dessa forma? E você vai falar, né? Você vai poder testemunhar daquilo que Deus fez na tua vida, né? Amados, Deus colocou algo sobre nós, Deus colocou um depósito sobre mim, sobre você. Nós estamos num outro nível espiritual, né? Mas muitas vezes nós não damos conta disso. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele é especialista em frustrar o ministério das pessoas. Sabia disso? Né? Tentando parar aquilo que Deus determinou. Lança um desânimo, lança uma tristeza aqui. Falaram isso de mim, falaram isso não sei o quê, né? Amados, o inimigo tentou de tudo para parar essa obra aqui. Estou aqui há 21 anos. Vamos fazer 21 anos de ministério, né? Desde que eu entrei aqui nessa igreja, o inimigo tem tentado parar esse ministério, né? Mas a boa notícia é que agora não tem mais jeito. Já era, né? Deus já liberou dos céus, né? Amados, eu declaro sobre a tua vida que você vai começar a ver que você não é mais a mesma pessoa, né? A pastora Adriana liberou lá sobre a pastora André aqui numa oração. Falou, você não é mais a mesma pessoa. Vou parafrasear o que ela falou aqui. Vocês não são mais as mesmas pessoas. Pastor, mas está tudo igual aqui. Eu mesmo continuo do meu jeitinho, gordinho, meio careca. Mas é no espiritual, querido. É no espiritual que está acontecendo. Você não é a mesma pessoa. Deus já liberou do céu sobre a sua vida. Estamos num outro nível espiritual. Sabe qual que é o único impedimento para alguma coisa acontecer? Não o inimigo. Não, você mesmo. Nós mesmos. O único impedimento para que isso não aconteça somos nós mesmos. Quando nós não tomamos posse de quem nós somos em Jesus. E nós ficamos relutando com nós mesmos, né? Repete comigo assim, que ele diz assim: eu nunca mais vou relutar comigo mesmo, porque eu creio que eu estou num outro nível espiritual e nada pode me parar, porque eu estou num outro nível espiritual. Aleluia! Aplauda Jesus, querido. Você é outra pessoa. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, querido, né? Tem tantos cânticos aí, né? Que diz assim: o Espírito Santo vai ser derramado. Já foi derramado faz tempo, está atrasado. Esse cântico está atrasado, né? O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Ele habita em nós, né? O mesmo Espírito que ressuscitou dentre os mortos, andou com Jesus por cerca de 3 anos e meio, curando, libertando, fazendo milagres extraordinários. O mesmo Espírito Santo está sobre a igreja, está sobre mim, sobre você. Esse mesmo Espírito Santo é um rio que flui do nosso interior, né?
e toca vidas, abençoa vidas, uma cidade, uma nação inteira. João 7,38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Você crê em Jesus, querido? Amém? Então rios, receba aí, querido, rios de água viva correrão do seu ventre, para abençoar vidas, para abençoar pessoas. Amém, amados? Glória a Deus. Vou pular aqui para nós ministrar a ceia. A manifestação do reino de Deus. Terceiro pensamento. Agora eu vou terminar mesmo. O reino de Deus. O que é o reino de Deus? É justiça, paz e alegria no Espírito. Romanos 14:17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amados, nós estamos vivendo dias, querido, que as pessoas não estão se dando conta mais do reino de Deus. Sabe por quê? Tem movimentos aí fora onde as pessoas não suportam mais a sã doutrina. Sabe o que é a sã doutrina? É aquela doutrina que nos conduz a uma vida sã, é uma transformação de vida na mudança do pensar. O apóstolo Paulo escreveu assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Amados, tem tantas pessoas ouvindo tantas filosofias aí de homens, e não suportam a sã doutrina. Sabe o que é a sã doutrina? É a morte e ressurreição de Cristo, Mas, amados, eu e você, quero declarar sobre a tua vida, querido, que essa é a manifestação do reino de Deus sobre a igreja. Você vai ver que vidas sendo tocadas, famílias sendo abençoadas, como já está sendo, famílias sendo amadas, acolhidas, pessoas libertas. Temos ouvido aqui do pastor que nós vamos viver um tempo aqui que toda e qualquer pessoa que entrar aqui com alguma enfermidade vai sair daqui curada. Amém? Você crê nisso? Nós cremos para a honra e glória de Deus. Então eu e você, querido, precisamos ser instrumentos na mão de Deus. Nós somos instrumentos na mão de Deus. Amados, não tenha medo do inimigo. Só tem uma coisa que você tem que temer. Como assim, pastor? Agora complicou. Se for para não ter medo do inimigo, você precisa temer apenas uma coisa: a falta de Deus na sua vida. A falta de Deus na vida do homem. Isso que é o problema. Amados, eu e você, nós temos uma intimidade com Jesus. Nós temos uma identidade de filho. Não precisamos temer o inimigo, porque eu e você, nós estamos na dependência de Deus. Nós precisamos subir num nível mais elevado. Mas eu quero declarar sobre você: você já está num nível mais elevado. Você está acima de... Você é rei, você é sacerdote, você é filho, você é herdeiro. Amém, querido? Você recebe essa palavra? Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.